Como já disse uma amiga minha, Mariana Serra, qualquer ajuda não é ajuda. Cada vez mais é preciso entender os contextos, as realidades, demandas, o perfil das pessoas envolvidas em determinada situação para poder ajudar de fato. Na boa, hoje o papo é com o Bernardo Eleazar, CEO da Cruz Vermelha Brasileira, afiliada a Minas Gerais, que faz parte da maior instituição humanitária do mundo. Bernardo, além de ter sido voluntário por muitos anos da instituição, já está envolvido profissionalmente com a Cruz há bastante tempo também, né, Bernardo? Oi, Silvinha, boa tarde, obrigado pelo convite. A jornada aí já tem mais de 15 anos, né? É muita história para contar e experiência para trocar, para mostrar aqui, né? E aí, vamos começar do começo, né? Vamos falar de Cruz Vermelha, uma instituição presente em mais de 200 países, que foi a grande precursora das instituições sociais, dos projetos sociais no mundo todo, né, Bernardo? A Cruz Vermelha, Silvinha, ela foi o maior movimento de ajuda humanitária, né? Ela é o maior movimento de ajuda humanitária que surgiu pós Primeira Guerra. Então, foi fundada por um suíço chamado Henri Dunant, que percebeu que após uma batalha ficavam, né, feridos os combatentes, os soldados, independente de que país, e ele resolveu ajudar os dois de forma igual, sem puxar para nenhum lado, independente do que ele acreditava ou defendia. E com isso a Cruz Vermelha foi fundada nessa época e se tornou desde então o maior movimento, com várias vertentes, né, Silvinha? A marca hoje ela fica em Genebra, na Suíça, e ela tem alguns princípios, né, deles como humanidade, voluntariado, imparcialidade, neutralidade, independência, unidade e universalidade. São os nossos princípios básicos da instituição. Que acabaram se tornando os princípios humanitários de todo esse universo humanitário, né? Acho que hoje em dia todas as instituições e todos os projetos eles seguiam muito nesses princípios, né? E aí vamos trazer a cruz para Minas, que vai completar aí 109 anos esse ano, não é isso? Exato. A Cruz Vermelha, ela veio, né, através do presidente da época nacional, que pediu para o governador, que era o Clóvis Salgado, que formasse aqui enfermeiras para a Segunda Guerra. E aí ele construiu o prédio sede, que hoje a gente está aqui na Alameda Ezequiel Dias, atrás do Parque Municipal, e foi uma escola de enfermagem. E há alguns anos atrás morreu a nossa última enfermeira, que foi para a Segunda Guerra, formado aqui pela nossa instituição no estado de Minas. E aí eu te pergunto, sempre quando a gente fala de cruz vermelha, talvez pelo fato da marca ser exatamente uma cruz vermelha, né? Muita gente ainda linka a instituição com a questão da enfermagem, dos primeiros socorros, com os serviços na área da saúde. E a Cruz Vermelha é muito mais que isso também, né? Perfeito, Silvinha. A Cruz Vermelha, ela vai além disso. Hoje a Cruz Vermelha, ela tem dois braços fortes no mundo, que é o Comitê da Federação da Cruz Vermelha Internacional e a Federação Internacional da Cruz Vermelha. O comitê trata tudo que é conflito armado. Eles estão presentes, né, de uma forma sempre imparcial e neutra. E a federação trata ajuda humanitária no mundo inteiro. Então, hoje o Brasil está sob a federação, né? Nós aqui em Minas respondemos sobre isso, para prestarmos ajuda humanitária. Então, existe sim essa parte do primeiro socorros, nós somos formadores disso no mundo todo, né? Essa parte educacional. Temos várias modalidades, básico, avançado, Lei Lucas, e temos também outras atividades do Estado. Somos, por exemplo, a única que forma menor aprendiz, adolescente trabalhador, onde a gente faz esse público vulnerável ter, né, um acesso ao primeiro emprego, a gente dá um suporte a isso. Temos a ajuda humanitária em si, que é quando tem uma catástrofe, seja enchente, vendaval, a Cruz Vermelha atua também nessa área. Então a gente tem esses dois viés que são às vezes menos conhecidos e a pessoa sempre associa a Cruz Vermelha à parte médica, né? Hoje em Minas a gente não atua na área médica, mas a gente atua nessa formação de atendimento pré-hospitalar. Bom, como curiosidade aqui para quem está nos escutando, a Cruz Vermelha tem esse símbolo por ela ser a bandeira da Suíça, ao contrário, as cores ao contrário, né? A bandeira da Suíça
A cruz é branca com fundo vermelho, então a cruz vermelha é vermelha com fundo branco em homenagem ao fundador Henri Dunant. Não é isso, Bernardo? Exato, por ele ter sido um suíço, a bandeira replicou na nossa marca. Mas uma curiosidade, Silvinha, que no mundo árabe, por exemplo, foi utilizada uma outra simbologia para a cruz vermelha, o crescente vermelho, porque a cruz, por conta de religião, ela lá não é bem aceita pela religião deles. Então, como a gente quer sempre ser imparcial e neutro, e nessa universalidade, para atender esse público, nós temos sim essa nova forma de fazer. Então, existe sim uma marca, que eu chamo Crescente Vermelho, que ela é para atender essa população específica. Eu contei isso recentemente para algumas amigas, né? Principalmente agora pela questão da guerra na Ucrânia, quando essas imagens que a gente sempre vê na guerra, né? Sempre a cruz vermelha ali no front, a cruz vermelha passando, aí fazendo os atendimentos ali, os primeiros atendimentos, logo após algum bombardeio, alguma coisa assim. E a gente está falando do crescente vermelho e poucas pessoas sabem que se trata do mesmo movimento, né? Então você está falando ali, vamos dizer, como se fosse uma luazinha, uma lua crescente ali. A gente está falando da mesma instituição, Cruz Vermelha e Crescente Vermelho, né? E é isso mesmo, né, Bernardo? A Cruz Vermelha ela tem esse passe livre, ela tem essa entrada aí em locais que muitas vezes nem o próprio país, o próprio governo consegue entrar, né? Mais um pouquinho de história, né, Silvio, para a gente entender o dia de hoje, olhar um pouquinho para trás. Esse processo da Cruz Vermelha existiu, né, uma coisa chamada foi o Tratado de Genebra, onde os países são signatários, eles dão esse livre acesso à instituição, porque pelos nossos princípios, a gente não vai estar nunca carregando armas, munições, soldados, nós vamos estar sempre trazendo uma ajuda humanitária ou prestando algum socorro. Então, por esse tratado, os países que independentes estão em guerra A com B, esse veículo identificado com essa cruz ou com o crescente vermelho não pode ser atingida, né? Isso seria um crime de guerra, se por acaso um caminhão da Cruz Vermelha com ajuda humanitária fosse baleado por atingido, né, por algum dos dois lados. Por esse princípio, ali tem alguém trabalhando para o bem da humanidade, né? Esse é o caminho. Bom, e aí a gente vê esse atendimento acontecendo, né? Essa entrada aí em vários contextos, a ajuda acontecendo em vários locais, e geralmente ela acontece em momentos emergenciais, ali prestando os primeiros atendimentos, ou também, vamos trazer para um contexto mais aqui próximo de nós, né? Brasil e Minas, também ali, levando uma cesta básica, água, atendendo às necessidades básicas e emergenciais das pessoas, mas não é simplesmente chegar e entregar só, né. A cruz também tem todo esse cuidado de entender o contexto, tudo que eu falei no início aqui da gravação, de estudar o local que vai ser atendido, as pessoas que estão passando por aquela situação. É fundamental ter esse tipo de percepção e eu diria até de profissionalismo também, né. Silvinha, hoje no Brasil é um desafio que Minas carrega e levanta essa bandeira de tentar fazer com excelência o terceiro setor, não só em transparência, mas como eficiência de fato na gestão e no resultado. Não basta hoje a gente levar uma cesta básica, igual você falou, se a gente não entender o contexto, a gente não conseguir metrificar, a gente não conseguir criar um indicador que mostre essa eficiência ou resultado desse trabalho. Então, a Cruz Vermelha de Minas, ela é auditada externo todo ano. Nós fomos pioneiros nesse ano com um projeto no qual nós conseguimos auditar uma ação específica. Isso para a gente faz muito sentido, essa transparência e essa assertividade no processo. Bom, você está falando aí do SOS Chuvas, né, que já é uma campanha que acontece há bastante tempo na instituição, que é essencial aí no finalzinho para início do ano, quando as chuvas chegam com tudo, e que a gente precisa estar ali preparado para atender os mais diversos pedidos de ajuda, né. Esse ano, Silvia, foi um ano onde a gente conseguiu, com muito sucesso, a fazer um piloto no SOS Chuvas, onde a gente juntou forças.
nós nos unimos a várias instituições de peso e credibilidade e a gente conseguiu desenvolver uma forma diferente de fazer uma doação. Que é, eu te falei que nós estamos agora buscando e tivemos essa auditoria externa da BDO em cima desse processo, que nos garantiu uma transparência muito grande e uma assertividade. Então, o ano 2023 foi um ano que marcou a nossa história, primeiro pela essa união de forças no Estado e pelo resultado encontrado. E aí eu queria muito conversar sobre o queridíssimo cartão humanitário, que também foi uma super inovação, né? Ele já foi um teste aí que aconteceu no ano passado, mas que a gente reafirmou a eficiência dessa forma de ajuda, né? Conta um pouquinho o que é o cartão humanitário. O cartão humanitário, ele é, acho que o processo evolutivo daquela vontade de ajudar, de doar. Porque nós percebemos isso nos últimos anos, que a nossa vontade de doar, o mineiro, ele é muito aberto a isso, muito solícito. Às vezes, ela acaba não fazendo com que, de fato, né, o resultado que poderíamos alcançar fosse muito maior daquilo que a gente realmente consegue fazer. Então, o que aconteceu? Nós fomos para o Panamá e aprendemos lá uma modalidade que a Cruz Vermelha Internacional usa, que é a doação através do cartão humanitário, essa transferência de recurso. Esse cartão, ele é travado por uma modalidade específica de item de empresa, então ele foi travado pelo CNAE, e a pessoa só consegue adquirir aquele item dentro de um supermercado, seja material de higiene ou limpeza. E a gente conseguiu, nesse processo, entender que o município, quando ele é afetado por uma enchente, por exemplo, e o município é um município pequeno, esse município ele tem uma economia a ser preservada. Quando eu vou lá e levo cesta básica, água, material de limpeza e higiene pessoal para esse público, acaba que o comércio local fica desequilibrado. E quando isso é feito em grande quantidade, pode gerar um desemprego, ele faz a economia não rodar, porque a mercearia lá do seu João fica sem vender durante um bom tempo. Então, com toda essa consciência desse processo e otimizando, porque quando um doador vem, ele traz uma cesta básica aqui na Cruz Vermelha, eu tenho um custo de carga, descarga, transporte, para poder fazer isso chegar lá. Então, o recurso que eu gasto para poder fazer essa operação virar, de fato, realidade, essa cesta chegar na mão de quem precisa, ela tem uma despesa financeira, que, como o nosso estado é muito grande, ela sempre é relevante. Com a entrega do cartão, a gente conseguiu ser mais ágil, nós conseguimos não gastar esse recurso e empenhá-lo de fato no produto final, que é um crédito nesse cartão para que essa pessoa possa utilizar. Esse cartão é um crédito único e ele passou por toda uma prévia análise antes de ser emitido. Então, como nós tivemos uma parceria muito sólida e eficiente junto à SEDESE, ao Governo do Estado, Defesa Civil, Servas e ao Ministério Público, o projeto teve parâmetros que garantiram isso. Então, para a pessoa, o beneficiário, ele receber aquele recurso, ele teria que estar no município que foi atingido pela chuva, declarou estado de calamidade, foi reconhecido pelo Estado, ele deveria estar cadastrado no CAD único, e dentro do CAD único a gente consegue escolher targets do tipo abaixo da linha da pobreza e linha da pobreza. Então essa informação foi para uma plataforma, essa plataforma filtrou e nos entregou os nomes. Aí o nosso processo todo foi feito através de voluntários, que eles foram até essa cidade, colheram a assinatura individualmente de cada pessoa que estaria recebendo esse cartão, fez o cadastro dessa pessoa, entregou um plástico e depois de 72 horas, em média, o dinheiro estava acreditado e ele pôde utilizar isso na ponta. Então isso trouxe uma grande satisfação para a gente, que a gente vê que é um processo evolutivo, onde a gente conseguiu um grau de eficiência aí de 86% e das empresas que foram parceiras, isso é muito relevante, porque além de atender a várias ODS, ele tem um ROI social sobre o investimento feito, né, sobre essa doação, então foi muito importante. E depois tivemos todo esse processo auditável, no qual a gente conseguiu garantir essa transparência e a eficiência do processo. Então, esse ano é um ano que estamos bastante satisfeitos com a nossa evolução no processo
de levar a doação até quem precisa. Eu fiquei muito feliz, de ver o cartão humanitário, acho que por 2 motivos que você já citou aí. Que eu já participei de várias ações sociais, vários trabalhos voluntários, e eu sempre me incomodou muito a gente chegar naqueles vilarejos, naquelas comunidades que as pessoas compram ali daquele comérciozinho local, ou naquela região ali, rural, que só tem um mercadozinho, que aquele cara depende daquilo, e realmente quando a gente chega, a gente vê aquela cara de desespero deles, de que não vou vender nada nos próximos meses. Isso me incomodou muito, porque a gente ajuda de um lado, mas não está ajudando do outro. E também vamos lá, pode falar. Silvinha, e além disso, vai para uma questão um pouco da dignidade e da assertividade, porque imagina, eu levo uma cesta básica e a pessoa está precisando de uma água sanitária para limpar o chão dela que estava sujo de barro. Eu resolvo e não resolvo o problema, ainda gasto de errado o recurso. O cartão, essa pessoa tem um pouco de dignidade dela entrar no estabelecimento e escolher o que ela precisa de fato. Isso para mim é um ganho absurdo, porque você não está gastando o dinheiro de forma equivocada ou tentando acertar, você acerta de fato porque a escolha é dela, ela sabe melhor do que ninguém o que ela precisa. Então esse fluxo eu acho que mudou muito também a forma de doar, essa decisão do que comprar. Então essa pessoa que já está ali afetada pelo que está passando, ela já está passando por todo esse processo doloroso de perda às vezes de itens, de casa, seja o que for. Ela está passando por isso, aí ela vê, imagina, chegar a uma instituição de ajuda humanitária e entregar para ela o que ela ainda não precisa, não naquele momento, né? Deve ser muito frustrante. Agora, quando você entrega um cartão e fala, entra lá e compra o que você precisa de fato, dentro dos itens de material, de limpeza, higiene pessoal e alimentação, é muito gratificante. É o que eu falei no início, né? Qualquer ajuda não é ajuda. Em 2019, eu tive a oportunidade de ir até Moçambique e eu trabalhei durante um dia com a Unicef, junto com a World Program Food, acho que é isso, né? Que é a WHF. E aí eu acompanhei o trabalho deles de entrega desse cartão, que eles estavam fazendo lá, foi num pós-furacão Idai, aquele ciclone Idai que devastou com a cidade de Beira, em Moçambique, e eles estavam entregando esses cartões para as pessoas, mas eu peguei um momento que eles voltavam até as pessoas que foram beneficiadas com o cartão, e eles entendiam o que eles compraram com aquele cartão. E aí eu achei isso muito legal, que eles viam, por exemplo, que uma mulher ela estava comprando muita farinha, que ela estava comprando muito o arroz, a farinha, o amendoim que eles usam lá. E aí a própria funcionária da Unicef falou: olha, você está consumindo muita farinha, você precisa diversificar a sua alimentação. Eu estou vendo que você tem muita criança aqui. Você precisa incluir também a proteína. E foi dando umas dicas baseado no que ela pegou ali de dados que aquelas famílias consumiram. E eu achei aquilo fantástico. Eu falei, caramba, eu estou num vilarejo em Moçambique e meu sonho é ver isso um dia no Brasil, acontecendo no Brasil. Então eu fiquei assim muito maravilhada, muito empolgada quando eu vi a Cruz Vermelha fazendo esse trabalho ano passado e reafirmando, né, a eficiência dessa forma de doação esse ano também, potencializando, né? Foram mais de quantas pessoas atendidas esse ano? Foram mais de 40 mil pessoas atendidas pelo SOS Chuvas. E aí eu vou te contar que seu sonho está virando realidade, por vários motivos. Primeiro que essa oportunidade única de estar com essa pessoa que foi afetada por um desastre ambiental, seja ele a enchente, que é o nosso caso aqui em Minas, ela é única. Então a gente consegue obter informações no ato de entrega desse cartão que ele é relevante para poder criar políticas públicas no futuro e como ele é relevante para a gente entender o perfil dessa família. Então, a Cruz Vermelha, quando vai fazer essa entrega, ela não entrega para a prefeitura ou para instituições, ela entrega na mão dessa pessoa, tanto que ela tem que assinar documentos que fazem parte do nosso compliance, que ficam guardados na instituição. E essa pessoa responde algumas perguntas, Silvinha. Então, ela conta para a gente se ela é mãe solo, ela conta quantas pessoas estão na casa, as coisas que foram perdidas. E aí você começa a ter uma curva de aprendizado sobre o que atender e como atender. Isso tem um ganho muito grande. Então, a gente não tem esse rastreamento após
a entrega do cartão, mas a gente tem várias perguntas e respostas que nos levam a entender muitos benefícios. Por exemplo, de forma unânime nos questionários, a gente sempre tem perda de utensílios domésticos. Então, na nossa leitura, faz muito sentido a gente começar a pensar nas próximas ações em algo para esse caminho. Porque, olha para você ver, a gente não pensa, mas tem muita lógica isso. Se a pessoa teve a casa dela cheia de água, né, as panelas ficam embaixo, fica embaixo copo, fica embaixo talher, fica embaixo muitas coisas que às vezes se vão com a correnteza. Então, eu entrego o arroz, mas eu não tenho a panela para cozinhar, né, não tenho o copo. E esses itens acabam gerando uma contaminação futura, porque se ela for amanhã cozinhar em um item contaminado ou não tiver um copo para tomar água de forma decente, ela acaba fazendo de uma maneira errada e aí acabam vindo doenças que vêm após essa enchente ou transbordamento da Ilha de Rio. Então, as nossas respostas desse ano nos sinalizaram algo sobre isso, sobre o perfil, que a gente entendeu, por exemplo, que a maioria ali abaixo da linha da pobreza ou na linha da pobreza existiam muitas mulheres que eram a chefe da casa e não existiam maridos. Entendemos também a quantidade de crianças que estavam dentro dessas casas e idosos. É uma população de idosos um pouco menor, uma quantidade maior de crianças. E conseguimos entender também que os itens de utensílios dentro da casa, de cozinha, também são perdidos. E a gente está tentando já elaborar algo para os próximos anos. Perfeito. E aí também dá para atuar não só na questão da chuva, mas como você citou aí, a questão das mães solo. A gente está vendo um período de seca chegando e que o estado de Minas vai ser, já está sendo, né, bastante atingido com isso também. Ou seja, é uma modalidade de ajuda humanitária que dá para ser usada nas mais diversas situações, né? Sim, esse ano, por exemplo, existiu uma previsão que nós teríamos muitos vendavais e granizos. E esse ano a gente desenvolveu o cartão construção, que essa pessoa poderia conseguir comprar algo no material de construção, né? E nesse depósito, que poderia ser um pedaço de telha, um pedaço de lona, o que fosse ali necessário para ele se restabelecer. Então, a Cruz Vermelha tem esse modo de trabalhar nesse primeiro momento. A gente trabalha de uma forma de que se consiga se restabelecer o quanto antes. Então, faz muito sentido conseguir focar e trabalhar nessa primeira resposta a esses itens básicos, Silvio. Então, o cartão construção foi utilizado, ele foi usado alimentação, e talvez, como você mesmo sugeriu, a gente pode, talvez, no futuro próximo, ser assertivo em outro tipo de ação que pode ser voltada para a seca. Até uma reportagem foi divulgada essa semana sobre a desertificação no norte de Minas, como isso vem aumentando. Então, é um outro escopo de tentar criar algo sustentável, que isso faz parte do nosso planejamento. Então, não essa parte só do assistencialismo, que não é o que a gente faz, a gente tem uma ajuda humanitária que é diferente do assistencialismo, e essa ajuda humanitária a gente está tentando fazer com que que existam processos internos da Cruz, que a gente consiga criar indicadores e fazer com que isso seja sustentável, se torne sustentável ao longo do tempo. Faz muito sentido para nós esse caminho. Agora, a questão do cartão, eu acho ela, assim, perfeita. Eu acho que é uma forma de ajuda que tem tudo para ganhar cada vez mais força, mas a gente enfrenta um grande desafio, eu falo isso até com muita propriedade, por trabalhar na comunicação da Cruz Vermelha, e eu vi que foi um grande desafio que a gente teve, que sempre tem aquela desconfiança, né? Será que a ajuda vai chegar mesmo? Acho que quando a pessoa vai lá e entrega ali o saco de feijão, o pacote de arroz, ela sente mais confiança e segurança de que aquela doação vai realmente chegar a quem precise, que vai ser o feijão mesmo, que vai ser levado até o beneficiário. Como que a gente quebra esse preconceito? Como é que a gente quebra esse tabu, esse desafio que ainda existe, né, das pessoas acreditarem e confiarem, né, que assim, a gente está ali no dia a dia. Cruz Vermelha já faz esse trabalho de entrega de cestas há muito tempo, e se ela está migrando aí para essa nova, né, para essa nova modalidade, é porque isso foi estudado, isso foi testado e já está aí mais do que provado
que dá certo, né? Como é que a gente trabalha isso na cabeça do público em geral? Essa aí é a pergunta de US$ 1 milhão que nós vamos fazer para a nossa comunicação. O que é interessante, Silvinha? A gente está trabalhando justamente nesse viés, de tentar mostrar que esse gasto ele é mais eficaz. A gente consegue, nós já falamos, trazer dignidade, conseguir uma eficiência muito maior no processo, uma economia, assertividade, ser um processo auditável. Além de todas essas coisas, a ação do SOS Chuvas em 23 foi assinada pelo Ministério Público Estadual, junto com os servos, e foi auditada. O que a gente tem que tentar, que é o nosso processo, de tentar cada vez mostrar de uma maneira clara quem somos. No nosso site, por exemplo, a gente tem as ações do ano passado, a gente tem o relatório da nossa auditoria de 22, a gente mostra todas as nossas certidões negativas, justamente para poder aproximar cada vez mais esse doador de uma instituição que no estado de Minas ela se torna cada vez mais séria, cada vez mais transparente. Então, esse é o grande desafio, não só de conscientizar as pessoas que é uma forma mais racional de se doar, como uma confiabilidade cada vez maior que a marca aqui em Minas, que a gente vem gerindo, vem trabalhando, ela é, além de muito transparente, eficiente, e a gente tenta mostrar que toda essa governança, esse compliance, essa inteligência por trás nos processos, eles não só são reais, como têm resultados tangíveis. Então, a gente caminha muito por isso, de conseguir cada vez mais deixar isso bastante escancarado, talvez seja a palavra, para toda a população mineira. Semanalmente. Eu sei o que que é isso, semanalmente, ó, a gente estava ali, né, mostrando os municípios que a gente estava, quantos cartões foram entregues, o número de pessoas beneficiadas. Dá trabalho, dá, mas um trabalho essencial para a gente ganhar a confiança das pessoas. E você tocou num ponto aí que eu também acho crucial, que cada vez mais projetos e instituições tenham, que é esse profissionalismo, né, Bernardo? Você está falando aí de compliance, de transparência. A afiliada Minas Gerais é a primeira que tem um setor de compliance, né? Então, esse profissionalismo do social, ele é fundamental para que um projeto, para que as ações sejam aí duradouras, né? Que tenham uma vida longa pela frente. Que a gente vê muitos projetos. Sempre o social é muito linkado, né, ao coração, à emoção, à vontade de ajudar, ao altruísmo, mas só isso não basta. A gente vê muitos projetos bem intencionados, mas que acabam morrendo ali na praia ou que não conseguem se sustentar justamente por essa falta de profissionalismo, que ela deve existir, né? Quando a gente fala que você já está há muito tempo na Cruz Vermelha, trabalhando né, profissionalmente ali, eu trabalhando na comunicação, que bom que isso já existe, que bom que a gente pode falar isso, né? Que é o caminho que as instituições todas devem seguir, né? Silvinha, hoje, não acho que não tem muito espaço mais para agir diferente disso. Hoje a gente tem todas as grandes corporações falando de ESG, falando de processos de auditoria, de governança, de compliance, e o terceiro setor não pode ser diferente. Então, a Cruz Vermelha, afiliada de Minas, criou agora, já está funcionando esse ano de 23, de forma inédita também a nível Brasil, um canal de denúncia terceiro contratado, que também serve tanto para o meu voluntário, quanto para instituições parceiras, fornecedores, né, ou colaboradores, para poderem trazer à tona, talvez, para a alta gestão, coisas que às vezes passam no radar. Então, a gente está sempre firmado nesses princípios e valores, em buscar essa eficiência, essa transparência, faz muito sentido para o mundo atual. Então, a nossa meta é que ano após ano, as nossas ações sejam cada vez mais pautadas, além de princípios, valores, transparência e eficiência. Eu acho que o terceiro setor ele tem que estar cada vez mais focado nisso. Por isso que eu te falei no começo que é com muita satisfação que a gente teve, né? Eu creio que não só em Minas, talvez Brasil, somos os pioneiros a ter uma ação como foi o SOS Chuva, auditada por uma grande empresa como foi a BDO, e sermos aprovados sem nenhum tipo de ressalva.
Isso para a gente é muito relevante. E essa confiança e essa certeza de onde nós queremos chegar é que faz, dia após dia, a caminhada se tornar cada vez mais sólida e o objetivo mais próximo. E com cada vez mais parceiros, né? Porque sem essas parcerias a gente também não consegue chegar a lugar nenhum. Então me conta, quem quer se juntar à Cruz Vermelha, quem quer apoiar todas essas ações, que são várias, a gente falou mais aqui da questão das ações humanitárias, do cartão, mas tem os jovens aprendizes também, tem várias formas, né, de apoiar a instituição. Quais são os caminhos? Primeiro, acho que não tem jeito da gente falar de apoio sem lembrar dos nossos voluntários, porque a nossa mão de obra, ela é praticamente toda voluntária. O voluntariado é muito forte. Então, a Cruz Vermelha dá o exemplo de dentro para fora. Então, toda a minha direção, conselho, presidência, ela é formada por conselheiros, que são voluntários. Então, o voluntário é a nossa força. Então, primeiro a pessoa se tornar um voluntário da instituição. Ela vai entrar no site, vai fazer um cadastro, vai parar por um processo de formação básica, onde ele entende o que é a marca, o que a gente faz, tem um overview rapidinho sobre primeiros socorros, e ele se torna um voluntário. Esse voluntário é quem vai executar essas ações que a instituição vem capitaneando. E também, de uma forma inédita, a Cruz Vermelha do Estado de Minas, ela tem um seguro que cobre esses voluntários em atividade, que é mais um cuidado que nós temos com essas pessoas que estão doando seu tempo. E, em paralelo, a gente precisa das empresas, a gente precisa dos doadores, do público, estarem presentes conosco no dia a dia. Então, as empresas podem contratar o selo parceiros da Cruz Vermelha, onde ela pode participar dessas ações, ela pode ser a doadora, ela pode contratar algum curso nosso, seja Lei Lucas, Primeiros Socorros, ou alguns cursos da CIPA, que a Cruz Vermelha também dá. Ela pode estar contratando esses adolescentes trabalhadores também, que é uma outra modalidade, e ela pode estar doando para a instituição. Pode ser de forma recorrente, ou ela pode estar doando assim que a gente abrir uma campanha. Todas essas formas são mais do que bem-vindas. Então, nós temos o nosso site, tem o Instagram, tem o telefone da instituição. Eu me coloco à disposição para quem quiser vir conhecer, entender um pouco mais e se tornar um parceiro conosco. Tem os jovens aprendizes, tem os cursos que dá para as pessoas físicas, né, fazerem, que eu, por trabalhar na comunicação, já acompanhei várias vezes esse curso, e toda vez que eu acompanho, eu falo, gente, como que isso não é obrigatoriedade nas escolas, nas empresas, todo mundo deveria fazer um curso básico aí de primeiros socorros, né? Tem essas ações pontuais também, e as ações que acontecem durante todo o ano. Então, toda vez que ajudar a Cruz Vermelha, que doar para a Cruz Vermelha, vai estar ajudando, apoiando aí, com certeza, alguma campanha específica e, consequentemente, várias pessoas também, né? A Cruz Vermelha, por exemplo, Silvinha, ela tem, dentre várias atividades, né, e coisas que a gente oferece para o público final, existe de forma gratuita, por exemplo, a formação de cuidador de idosos, que é um curso ofertado pela instituição, de novo, de forma gratuita para a população, onde essas pessoas podem começar, após essa formação, encontrarem um emprego ou cuidar de um ente dentro de casa. Então, são muitas coisas que a gente consegue estar contribuindo com a população mineira. Acesse o nosso site, lá você pode ver, entender um pouco mais e se juntar a nós nessa caminhada. Isso aí, www.cruzvermelhamg.org.br, para mais informações aí, né? Bernardo, só agradecer pelo papo, que prazeraço poder apresentar a Cruz Vermelha, apresentar tudo que essa instituição oferece, que mais e mais pessoas conheçam esse trabalho. A Cruz Vermelha, ela é mundialmente conhecida, mas nem todo mundo sabe que ela existe em Minas Gerais, que ela existe no Brasil, que existem vários estados, né, que possuem as suas afiliadas e que elas trabalham aí de forma independente, mas que a gente chegue realmente a cada vez mais e mais pessoas, né? Obrigado, Silvinha, pela oportunidade, obrigado, Wipote. E eu creio que, com o passar do tempo, cada vez vamos conseguir fazer mais e melhor e estar ajudando um espectro cada vez maior da população vulnerável, não só em Minas, né, como no mundo, que esse é o propósito da instituição como um todo. Obrigado por tudo. E eu espero você no próximo episódio, porque o Na Boa é assim, histórias, pessoas e ideias inspiradoras.